tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. Hoje nós vamos falar sobre outro assunto que nos deixa de cabeça para baixo. É um outro esporte, outros dizem que é uma arte, mas eu trouxe alguém para falar sobre isso. Será que você adivinha sobre o que estou falando? Qual outro esporte ou arte, ou luta, ou dança pode fazer com que a gente fique de cabeça para baixo? Exatamente, a capoeira. Você conhece a origem da capoeira? De onde ela surgiu? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Vocês vão ver agora um vídeo gravado pela instrutora Garoa do Capoeira Luanda, aqui da cidade de Guarulhos. Olá, crianças! Eu sou a Jéssica. Na capoeira, eu sou chamada de instrutora Garoa. Por que Garoa? Porque eu sou da cidade de São Paulo, a terra da garoa. E na capoeira nós temos apelidos. Por quê? Quando a capoeira surgiu, na época da escravidão, os escravos precisavam de codinomes, de apelidos para não serem encontrados. E então surgiu o apelido. A capoeira surgiu no Brasil colonial, no tempo da escravidão. Os negros africanos que vieram da África e estavam no Brasil, que eram escravizados, precisavam de uma forma de defesa. Então, no meio da mata, eles criaram a capoeira, utilizando o seu corpo como uma arma. A capoeira é uma junção de luta e dança, onde a dança disfarça a luta. Então, quando chegava alguém e via eles lutando, eles diziam que estavam brincando, que estavam jogando, estavam dançando capoeira. E assim enganavam o seu inimigo. Esse daqui é o berimbau. O berimbau é um instrumento principal da capoeira. Ele é feito da cabaça, que é esta parte aqui, a verga, que é esta parte aqui, que é o tipo de madeira, que pode ser de biriba, guatambu, bambu, entre outras. Esse daqui é um arame, de onde sai o som. Esta é a baqueta e esse é o cachixi. E temos também a pedra, ou o dobrão, que serve para utilizarmos e tirarmos o som do instrumento. Nos dias de hoje, a capoeira está presente em mais de 150 países. Ela é muito difundida, utilizada nas escolas, é um esporte, pode ser usado na infância para desenvolver o corpo, desenvolver a mente, e os adultos como forma de atividade física ou uma luta. É a mistura de luta e dança, formando um jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou mostrar para vocês alguns movimentos da capoeira. Vamos lá? Primeiro a ginga. A bênção. A esquiva. E agora, vamos ficar de cabeça para baixo? Essa é a bananeira. Eu espero que vocês tenham gostado e pratiquem capoeira. Um beijão. Tchau, tchau. A leitura de hoje é:
Outros Contos Africanos para Crianças Brasileiras, de Rogério Andrade Barbosa, ilustrações de Maurício Veneza. A editora é a Paulinas. Por que a galinha da Angola tem pintas brancas? Você sabe me dizer? Eu vou descobrir agora com essa lenda. Os mais antigos contam que essa história aconteceu durante uma das piores secas ocorridas nas savanas ao sul da África. O sol, inicialmente, castigava todos os seres vivos, plantas e animais. Logo, os rios e lagos secaram, aumentando o sofrimento. O calor abria fendas no solo e levantava uma espessa poeira que borrava de cinza o céu bordado de azul. Os habitantes dos vilarejos, desnorteados, fugiam para as montanhas, rogando por chuvas, mas não havia prece que desse jeito nessa calamidade. Um dia, porém, uma mancha escura despontou no horizonte. Todos ficaram animados, sinal de que as chuvas estavam se aproximando. Só que um elefante desengonçado atrapalhou tudo, afugentando a nuvem. A galinha da Angola, que naquela época, além de uma crista avermelhada no alto da cabeça, tinha as penas inteiramente pretas, não se conteve. Indignada com a atitude do paquiderme, correu horas e horas atrás da nuvem, suplicando para que ela retornasse, sem se importar com os espinhos que iam rasgando-lhe as pernas desnudas. "Por favor, senhora, volte! Por favor, senhora, volte!" repetia sem cessar, enquanto o sangue escorria por suas feridas. A dona das águas finalmente parou e disse: "Por causa de sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com o destino de todas as outras criaturas, eu regressarei. Graças aos meus poderes, interromperei a seca." "Obrigada", agradeceu ofegante a corredora. "E como você se dirigiu a mim de um modo tão respeitoso, receberá de presente o brilho das gotas da chuva, que cairão sobre o seu corpo, assim será uma das aves mais bonitas da terra." Não demorou muito para desabar um temporal. Em meio a raios e trovões, a galinha da Angola, toda molhada, ganhou como ornamento os pingos que foram resvalando em suas penas, transformando-a, como fora prometido, em uma das aves mais lindas de toda a África. Devido à canseira da galinha da Angola, suas descendentes ciscam por vários cantos do planeta, agitando a penugem de cor negra, como a pele da maioria dos povos de seu extenso continente, enquanto exibem as penas salpicadas de pintas brancas. As galinhas da Angola cacarejam como se estivessem expressando até hoje o esforço empreendido por sua ancestral. Vamos saber um pouquinho mais sobre o continente africano? O continente africano tem 54 países e 7 territórios independentes. Você sabia que o Egito faz parte do continente africano? A vegetação apresenta a savana africana. Sobre o idioma, na África são faladas mais de 1000 línguas africanas, além de idiomas como o árabe, inglês, francês, português, espanhol, africâner, entre outros. Nossa língua é a língua portuguesa, que recebeu várias contribuições dos africanos, dos indígenas e também dos portugueses. Vocês sabiam que existem países lá na África que falam a língua portuguesa? Eu vou dizer o nome de alguns: São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e Cabo Verde. E nós utilizamos algumas palavras que vieram da África, como por exemplo, moleque, cafuné,
fubá, quitanda e caçula. Infelizmente, a vinda dos africanos para o nosso país há muitos anos atrás não é uma história muito bonita de se contar. Mas o que eu quero dizer é que a manifestação do carinho e do amor de uma mãe por uma filha ultrapassa os limites e ganha criatividade com as mulheres que vieram da África para cá nos navios chamados tumbeiros. É assim que eu começo a contar para vocês a história da boneca Abayomi. Os negros e negras, ao serem escravizados, eram colocados em alguns navios e levados para outros continentes. Para acalentar as suas crianças, as mães rasgavam parte de suas vestes para fazer uma boneca, chamada Abayomi. Abayomi significa encontro precioso, e esse nome vem do Yorubá, uma das maiores etnias do continente, presentes na Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim. Vamos aprender a fazer uma boneca Abayomi? Você vai precisar de retalhos. Eu peguei 2 retalhos pretos e um colorido. Eu vou pegar um retalho maior, vou dobrar ao meio e fazer um nó. O primeiro nó, ele vai ser a cabecinha da nossa boneca. Essa boneca é feita apenas de nós. Lembre que a história diz que as mães rasgavam parte das roupas para fazerem as bonecas. Então ela é bem improvisada e bem fácil de fazer. Então, com a primeira parte eu faço um nó. Fiquei com um pouco de dificuldade para fazer, mas você pode também fazer com a ajuda de um adulto. Feito o nozinho que vai servir de cabeça, e aí eu vou puxar um pouquinho porque essa parte maior vai ser o cabelo da boneca. Sobraram essas 2 partes, que serão as pernas. Então também faremos um nó nessa parte de baixo, um em cada finalzinho do retalho. E agora eu vou fazer o segundo nó na extremidade desse tecido. Feitos os 2 nós, agora eu vou pegar o retalho menor para ser os braços. Então eu vou colocar bem no meio da boneca, vou fazer um nó no centro e nas extremidades também eu vou colocar 2 nozinhos igual que eu fiz nas pernas, para serem os pezinhos, então ali serão as mãozinhas. Essa boneca é tão fácil de fazer que ela já está praticamente pronta. Agora com esse outro retalho colorido eu vou fazer o vestido da boneca. Eu dobrei o tecido ao meio, mas eu achei que ia ficar muito comprido, que ia quase que esconder toda a minha boneca. Então eu resolvi reduzir, cortar um pedaço do tecido para fazer um pouquinho menor. Depois que eu cortei, eu dobrei ao meio novamente. Vi mais ou menos onde é a metade do tecido e fiz 2 cortes pequenos em formato de V para passar a cabeça da boneca. Chegou o momento de vestir a boneca, a nossa Abayomi. Eu resolvi cortar depois do nó para retirar o excesso de tecido dos 2 lados. E aí eu tava vendo se estava tudo certo com a minha boneca. E também eu resolvi fazer um corte ali em cima, no topo do cabelo, para o cabelo dela ficar assim mais espalhadinho. Depois eu peguei um pedaço que sobrou do tecido do vestido e fiz um turbante para a nossa Abayomi.
Enfim, esse é o nosso resultado. Vamos à nossa proposta do dia. Além das letras, proposta do dia, data 27/8, 27 de agosto. Vamos confeccionar a boneca Bayomi e recontar a lenda. Escreva em seu caderno o nome e algumas características da sua boneca. Qual a cor? Qual é o nome e qual é a cor da roupa? #Saberes em Casa, @portal.se. Nosso programa vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Olá, meus amores! Como vocês estão? Chegamos no nosso desafio do dia e hoje eu tenho algumas coisas aqui bem legais para compartilhar com vocês. Vocês já perceberam que até agora esse ponto de vista ele está exigindo de nós uma percepção muito relacionada com a nossa visão. Mas será que é apenas pela visão que nós percebemos as coisas que estão à nossa volta? E será que todos os seres vivos percebem tudo isso da mesma forma? Isso é o que nós vamos descobrir a partir de agora. Então, comecem observando com atenção e registrando no seu caderno o nosso tema e a data de hoje. Você já ouviu falar em órgãos dos sentidos? Já? Conseguem se lembrar de alguns? Os órgãos dos sentidos, eles representam a maneira que nós percebemos tudo que está à nossa volta. Então, por exemplo, como que você sente e percebe o sabor das coisas? Comendo, tá bom. Mas você sabe me dizer por onde esse sabor é captado? Eu já te contei isso em outros programas, hein? Na nossa língua, nós temos as papilas gustativas, que são células receptoras do sabor. Então, essa informação tem uma comunicação, tudo é controlado pelo nosso cérebro. E o sabor das coisas, né? O órgão do sentido aí que está diretamente relacionado a essa percepção é a nossa língua. Então, a mastigação, ela faz com que essas papilas captem o sabor de tudo aquilo. Então, em cada canto da nossa língua, essas células são responsáveis por pegar uma parte, por perceber, por sentir uma parte diferente ali do sabor. Azedo, amargo, doce e salgado. Certo? Então, já vimos um. Como que vocês conseguem perceber os sons do ambiente? Os sons do ambiente, eles são percebidos pela nossa audição. Caso nós tenhamos algum comprometimento no funcionamento do nosso sistema auditivo, nós não conseguimos escutar. E aí, nós temos a nossa visão sendo potencializada. Todos os nossos colegas, todas as crianças da nossa rede, por exemplo, que não conseguem captar o som do que eu estou falando nesse momento, tem a ajuda aqui da nossa colega, a Letícia, com todos os sinais aí que eles conseguem perceber pela visão. Então, eles vão interagir com o meio da mesma forma, vão aprender tudo que nós estamos falando aqui, mas ao invés de ser pela audição, eles usam a visão. Eu já vou falar da visão porque tem um fato bem curioso a respeito dela. Então, já temos o sabor, já falamos da audição, como que vocês
percebem o cheiro das coisas? Ah, cheirando, né? Então, esse cheiro é o olfato. Então, vamos lá. Paladar é o sabor. Audição é o que eu escuto. Visão é o que eu enxergo. E o cheiro, nós falamos que é o órgão do sentido aí, é o olfato. O sentido de percepção do cheiro das coisas é o olfato. Tem mais um. Você encosta nas coisas e sabe quando está quente, quando está gelado. Quando é liso, quando é áspero. Que sentido é esse? Tato. O tato são todas as células táteis, elas estão espalhadas por todo o meu corpo, na pele, e ela faz com que eu consiga perceber essas sensações também, eu consigo sentir o meio, as coisas que estão à minha volta. Agora eu falei que sobre a visão eu tinha algo curioso para te contar, né? Você sabia que o nosso olho, ele forma a imagem de cabeça para baixo? É isso mesmo. Ah, uma coisa que a Pro esqueceu de falar também, que é bem importante. Quando eu não consigo enxergar, eu preciso apurar outro órgão do sentido. Ele vai ser mais desenvolvido. Então, eu tenho o tato muito aguçado. Eu consigo perceber se tem uma pessoa do meu lado sem ao menos enxergá-la, sabia? Então, são mecanismos que o nosso corpo utiliza para conseguir perceber aí tudo que nós temos à nossa volta. E no caso da visão, para quem consegue, vocês neste momento estão me vendo de cabeça para baixo. Sim, senhores. E sabe quem me coloca na posição correta? O cérebro. É muito rápido, não dá tempo nem de nós percebermos essa virada de cabeça para baixo. Observem essa imagem que eu vou te mostrar. Então, nessa imagem, nós temos o processo de formação da visão. Então, o nosso olho, ele vai captar a imagem e aí ele tem todas essas partes, tá? Retina, córnea, cristalino, pupila e íris. Então, na frente do nosso olho, nós temos uma lente. A Pro não vai explicar com detalhes cada uma dessas partes, que vocês vão aprofundar isso em outros momentos, tá? Mas essa lente, olha o que ela tá fazendo. Ela tá enxergando a letra A e lá na parte de trás do nosso olho, esse A está de cabeça para baixo. Então, existe uma captação de luz que vai desenhar aí a imagem. Quando esses raios, eles se cruzam, eles formam no fundo do nosso olho a imagem de cabeça para baixo. E quem vai consertar tudo isso é o nosso cérebro. Então, a lente do nosso olho é essa partezinha aí chamada cristalino. Ela produz a imagem invertida e o cérebro é que converte para a posição correta. Eu tenho um jeito para vocês testarem aí esse funcionamento do cristalino. É bem simples, tá? Vocês vão pegar um copo com água e vão pegar um pedaço de papel e fazer um desenho. Façam uma seta, por exemplo, uma seta virada para o lado esquerdo. Quando você passar o copo com água na frente do seu desenho, você vai ver a seta virada para o lado oposto. Vai ficar mais ou menos como nessa imagem que eu vou te mostrar agora, olha só. Então, você pode fazer esse teste com várias imagens, tá? Você pode usar a escrita de números, a escrita do seu nome. Então, usa um pedaço de papel, representa a imagem, depois pega um copo com água e passa o copo na frente da imagem. Você vai reproduzir aí o funcionamento do seu cristalino, deixando tudo de cabeça para baixo. É bem legal. Então, agora que você já descobriu que nós temos outros sentidos que nos ajudam a perceber as coisas que estão à nossa volta,
O meu desafio de hoje tem relação com essa tabela. Então, na tabela, eu quero que vocês coloquem aí na primeira coluna qual é o órgão do sentido ou qual é o sentido que você vai utilizar. Tato, olfato, paladar, audição, visão. Você vai colocar aí a lista dos sentidos que formam o nosso corpo. E na frente, você vai listar aí em quais atividades do seu dia a dia você utiliza esse sentido. Tá bom? Só que além disso, eu quero um pouquinho mais. Como tem o final de semana aí pela frente, vamos investigar um pouquinho mais. Será que todos os seres vivos percebem as coisas da mesma forma que a nossa espécie percebe? Todos têm visão como a nossa? Todos ouvem como a nossa espécie? Sentem o gosto da mesma forma? Se a memória de vocês estiver bem boa, vocês vão se lembrar que eu contei que as borboletas possuem pés gustativos, ou seja, elas sentem o sabor das coisas pelas patinhas. Então, já dei uma dica de que não é do mesmo jeito. Então, que tal vocês descobrirem alguns sentidos diferentes aí presentes nos seres vivos? Tem alguns que não enxergam colorido, sabia? Tem uns que escutam bem pra caramba. E agora eu quero que vocês estejam bem curiosos para fazer essas descobertas. Então, olha só a nossa síntese de hoje. Primeiro, preencher a tabela com os sentidos que nós temos na nossa espécie e em quais atividades do dia a dia você utiliza esse sentido. Depois, pensar se todos os seres vivos têm os mesmos sentidos que nós. É claro que vocês vão descobrir que não. Então, me conta o que vocês descobriram a respeito disso. Conta alguma curiosidade. Você pode compartilhar usando a hashtag Saberes em Casa ou a hashtag Desafio do Dia. Compartilhar nas redes sociais com o @portal.se/informe e ainda mandar para o meu e-mail, profelianesiqueira2020@gmail.com. Eu fico esperando as curiosidades que eu tenho certeza que serão incríveis, tá bom? Excelente final de semana para vocês. Se cuidem, continuem empenhados no desenvolvimento das atividades e segunda-feira a Pro está aqui à sua espera. Tchau, tchau!